É o seguinte, né? Como as professoras mencionaram aí, nós temos uma série de atividades que acontecerão ao longo dos próximos 2 dias, ok? Agora nós temos a primeira conferência temática que vai acontecer no nosso Sintel. Vamos chamar aqui na sala o professor Dr. Pedro Balaus Custódio. Professor Pedro, tudo certo? Eu ia dizer bom dia, mas acredito, conte para a gente do seu fuso horário, o senhor está em outro continente. Bom dia Brasil, para nós já é boa tarde. Eu estou a falar-vos de Coimbra, onde chove. Nossa! Chove em modo dilúvio e estamos a atravessar uma das piores tempestades do ano. E, portanto, o tempo está péssimo, e eu espero não haver falhas, por exemplo, da corrente elétrica e que a ligação caia. É um risco que corremos, porque realmente este é um dos piores dias do ano do ponto de vista meteorológico. Mas, okay, em princípio... Se acontecer isso, a gente dá uma pausa, o senhor retorna. Essas mudanças climáticas estão acontecendo por todo lugar, essas tempestades, não é verdade? Sim, tá certo. É verdade. E aqui é inusitado, é inédito e é estranho, muito, muito estranho. Tá certo. Professor, a respeito da sua conferência temática, ela é intitulada O Ensino de Português em Educação Básica, das Ágoras aos Labirintos, para onde caminha o ensino da língua materna, ok? Nós teremos como mediadora dessa conferência temática a professora doutora Mônica Maria Soares Santos, da Universidade de Santiago. Não sei se a professora já está por aqui. Professora Mônica, bom dia, boa noite, boa tarde. O que eu digo para a senhora? Qual é o fuso horário daí? Bom dia, porque eu estou na mesma localização do professor Pedro Balaus. Ah, é? Também sofrendo com a chuva. Tudo certo. Professora, a senhora é docente da Universidade de Santiago, é isso? Isso mesmo. Conta para a gente sobre a universidade, por favor. Então, a Universidade de Santiago fica em Cabo Verde e eu integro o mestrado de Português como Segunda Língua, dando a disciplina de Gramática e Oralidade da Língua Portuguesa. Certo. Tá certo. Professora Mônica vai ser mediadora agora da conferência temática do professor. Ok. Tá certo. Então, passo agora a palavra para a professora Mônica conduzir. Vamos lá? Muito obrigada. Tá certo. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui reunida com vocês hoje para mais esse encontro, no Simpósio de Estudos Interdisciplinares da Linguagem, este que é um evento que nos permite explorar e discutir questões fundamentais relacionadas ao ensino da língua materna. Hoje nós temos a honra de receber um palestrante notável, que dedicou a sua carreira ao estudo e à melhoria do ensino de língua portuguesa. O professor tem uma vasta experiência acadêmica e especialização em diversos campos. Ele é um verdadeiro especialista no assunto. Permitam-me, então, apresentar o nosso primeiro palestrante de hoje, o professor Pedro Balaus, que é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Franceses pela Universidade de Letras da Universidade de Coimbra, é especializado em Ensino de Língua Portuguesa pela mesma faculdade e mestre em Literatura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Em 2004, o professor doutorou-se em Didática da Literatura na Universidade também de Coimbra, e ele é professor coordenador com agregação em Estudos Literários pela Universidade de Aveiro. Leciona Didática do Português e seminários de formação de professores nas áreas de leitura, educação literária e didática do português. Por favor, sem mais delongas, eu gostaria que vocês se juntassem a nós, né, a mim agora, com a palavra ao professor Pedro Balaus, que vai falar sobre o ensino de língua portuguesa na educação básica e os desafios que enfrentamos nesse caminho. Muito obrigada. Obrigado. Eu quero, antes de iniciar de modo mais formal a minha fala, exprimir o meu grande agradecimento a esta parceria institucional entre 4 grandes universidades brasileiras e os respectivos grupos de pesquisa. Quero endereçar um caloroso e amigável agradecimento às professoras Renata Vicente e à Mónica Santos, uma vez que foram elas que me endereçaram este honroso convite para estar aqui hoje com os colegas de modo virtual e com 4 horas de diferença de fuso horário a galgar o Atlântico, que nos une mais do que aquilo que nos separa. É para mim um privilégio participar neste mega evento e convém sublinhar, é um mega evento online e gratuito, que também é relevante. Eu vou ocupar-vos 50 minutos do vosso tempo com uma fala sobre a questão dos programas de língua materna. Por razões de saúde, esta intervenção é pré-gravada e se houver algum cataclismo técnico ou informático, eu peço ao Eduardo que intervenha, ou à Renata ou à Mónica, que me avisem no grupo de WhatsApp. E feitas estas introduções de toda a justiça, eu vou então dar início à minha apresentação, que é temporizada aproximadamente em 50 minutos. A fala que eu vos trago hoje, que dei o título de O Ensino do Português na Educação Básica, das Ágoras aos Labirintos, para onde caminha o ensino da língua materna, é ao mesmo tempo uma reflexão, uma provocação e uma pergunta que eventualmente não tem uma resposta imediata, quer nos centremos na realidade educativa portuguesa, quer eventualmente na realidade educativa do Brasil. Mas é importante posicionar-nos relativamente aos modos como os planos curriculares e os programas desenham o futuro do ensino do português. Para nós, professores, que estamos habituados a lidar com programas, currículos ao longo dos anos, por vezes temos dúvidas de onde vêm e para onde vão os currículos, porque aparecem, desaparecem e se reformatam. Sem pretender incomodar-vos longamente com considerações teóricas sobre os conceitos de currículo ou de programa, a verdade é que é importante neste tipo de discussão perceber de que maneira se cruzam e se interceptam e de uma forma ou de outra interdependem as noções de currículo e de programa. Ora, o currículo é uma teoria que parte de pressupostos de natureza sociológica, também psicológica, e agrupa conteúdos, objetivos, estratégias que são geralmente postos em prática através de um plano curricular. É, portanto, o plano curricular o ponto de chegada, de consolidação ou de síntese de um currículo.
É por isso importante distinguir currículo de programas, porque de facto não é a mesma coisa. Um programa é, como todos nós sabemos, porque temos de trabalhar com eles e de operacionalizá-los, é uma lista, é um conjunto de matérias acompanhadas de instruções metodológicas e que eventualmente justificam, dão-nos indicações, sobretudo aos professores, sobre o método ou sobre a abordagem que os seus autores julgam a melhor ou mais pertinente para ensinar estas matérias. E, portanto, o programa está sempre jusante do currículo, está depois do currículo. Quando nós, professores, contactamos pela primeira vez com um programa, geralmente gostamos de perceber não só todas as condições que estiveram na origem da sua realização, da sua programação, de onde é que do currículo ele foi vertido e, obviamente, que temos sempre também tendência a definir, a ver como estão definidos os objetivos de um programa. Porquê? Porque são esses objetivos que nos servem de referência e também de critério para que consigamos avaliar sem ambiguidades ou com um menor grau de ambiguidade se uma finalidade é ou não alcançada. Um programa para nós, professores, mas também para os alunos, é sempre um farol da ação pedagógica e, em particular, ajuda-nos a nós e a todos os intervenientes no processo educativo a situar-nos relativamente às finalidades a alcançar. Claro que também é aquele instrumento que nós sabemos que nos ajuda na escolha dos métodos, dos meios, das estratégias para a nossa ação pedagógica diária. Também, como sabemos, o conceito de desenvolvimento curricular que preexiste aos programas é, no sentido mais alargado, um campo que se define como um processo muito dinâmico e também contínuo, que engloba diferentes fases e níveis, desde a justificação da própria essência do currículo até à sua avaliação e passando, claro, também por momentos de concepção, elaboração e de implementação. E isto é comum no desenvolvimento curricular em todos os países e em todas as alterações que se processam no sistema educativo. Não é de estranhar, portanto, que o currículo esteja permanentemente em processo de desenvolvimento, uma vez que consiste num procedimento que se desenrola por aproximações sucessivas, por construções, por desconstruções, por acertos, reformulações, por vezes também por substituição, quando um currículo substitui outro, mas este é um processo sempre marcado pelo dinamismo e é sempre contínuo em qualquer realidade educativa. Uma das perguntas que se impõe, portanto, é que caminho é que tem percorrido o currículo em Portugal? De que forma é que o currículo tem evoluído nos últimos anos? E estou apenas a circunscrever-me aos últimos anos, que eu vou, de certa forma, acabar por resumir de maneira muito breve. E de maneira muito breve, quer dizer que eu vou recuar até 2001, quando o Ministério da Educação publicou o Currículo Nacional do Ensino Básico e as competências essenciais, tendo definido que eram competências gerais para todo o ensino básico e secundário também, e as competências específicas estabelecidas também para todas as áreas e especialmente, no caso que nos interessa, para o ensino do português. Em 2007, não no plano curricular, mas com implicações, o Ministério da Educação começou a desenvolver o Plano Nacional de Leitura, cuja filosofia e orientações e objetivos
são acolhidos e vertidos nos programas de língua portuguesa e de português. De certa forma, houve também um contributo, e há neste momento um enorme contributo, que é substancial para o enriquecimento do currículo na área do português e dos programas também. Em 2008 é também publicado o Dicionário Terminológico, que é um documento que fixou os termos e a terminologia a usar na descrição e na análise dos aspectos respeitantes ao conhecimento explícito da língua e, portanto, do ensino da gramática. E uma das questões que se coloca quando falamos de currículo e de programas é se, na evolução normal e no percurso deste processo contínuo e ininterrupto, se há instabilidade ou fluidez, uma vez que a instabilidade e a fluidez curricular não são a mesma coisa. Instabilidade significa corte, interrupção, e fluidez significa continuidade e harmonia. O que é que acontece, o que é que aconteceu no plano dos programas em Portugal? Ora, 9 anos depois, aparece um programa, e que é homologado em março de 2009, um programa de referência para o ensino básico. São os programas de português do ensino básico, de autoria de um conjunto de especialistas no ensino do português e que elaboram este documento que foi, na altura, considerado, e ainda hoje é considerado, um documento de referência. A elaboração deste grande documento parte de um conjunto vasto de pressupostos e um deles é que o ensino do português se desenrola na altura, estávamos em 2009, num cenário que já apresentava diferenças substanciais relativamente aos anos 90, nomeadamente porque estávamos numa época, e reparem, eu repito, em 2009, em que havia um incremento das tecnologias da informação e da comunicação, também da alteração dos procedimentos de escrita e de leitura de textos eletrónicos e, obviamente, um aspecto que foi levado em consideração e era de grande relevo e hoje cada vez mais, que é a disseminação da internet e das comunicações em rede. Cito uma das passagens deste programa que nos refere, a certa altura: nos últimos anos foram bem audíveis vozes que reclamaram uma presença efetiva dos textos literários no ensino da língua, valorizados na sua condição de testemunhos de um legado estético e não meramente integrados como casos tipológicos a par de outros com muito menor densidade cultural. Portanto, e este destaque em azul é da minha responsabilidade, o que o programa visava, na altura, era uma maior integração dos textos literários nos programas de português. Sobretudo porque estavam em vigor, estiveram em vigor durante alguns anos, o uso de textos não literários, textos geralmente utilitários, e considerou-se que era um momento de fazer uma certa viragem nessa utilização de textos na sala de aulas de português. Mas este documento de 2009, cuja elaboração foi muito apurada e pormenorizada, também acentuava a necessidade de uma componente de reflexão expressa sobre a língua e sistematizada em processos de conhecimento explícito acerca do seu funcionamento. E sem que isso se traduzisse necessariamente numa visão artificial e muito prescritiva da nossa relação com o idioma português.
Por outras palavras, o que o programa visava era um estudo da gramática que se afastasse das prescrições muito rígidas que estavam em vigor ou estiveram em vigor durante muitos anos. Ora, como qualquer programa, existe também um plano de operacionalização que é, na sua estrutura e na sua essência, um esquema de implementação ao longo dos anos subsequentes e, portanto, neste caso, o programa de 2009 tinha uma entrada faseada, nomeadamente em 2010 11, 11, 12, 12, 13 e 13, 14. Como podem ver, por este quadro resumo que acompanhava as ações de formação na altura, todos os professores sabiam que a entrada em vigor do programa nas suas turmas se faria de acordo com este faseamento continuado, mas progressivo, e neste processo, obviamente, havia um acompanhamento e houve um acompanhamento da implementação do programa, foram publicados guiões de apoio destinados aos professores, materiais eletrónicos e, sobretudo, muito trabalho de sequenciação didática a partir da estrutura deste programa. Notem, portanto, que um programa de 2009 entraria na sua fase final, na sua etapa final de implementação, no ano 2013-2014. Retenham, portanto, esta data. O programa atingiria todos os alunos do ensino básico no ano 13-14. Qual é, portanto, a expectativa dos professores? É que estão a trabalhar numa direção única, numa direção didática de programação pedagógica, de forma a cumprir as instruções que os programas, na altura, estavam a indicar. Portanto, há todo um trabalho de planificação típica dos professores e que estava a ser feito no sentido de um investimento contínuo e progressivo. Mas, de forma inesperada e contra tudo o que era de prever, em 2015 é publicado um novo programa que se designa por Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e é elaborado por uma equipa inteiramente distinta da anterior. Recordemos, pois, que a fase final de implementação era o ano 2013 e que 13-14 e que em 2015, quando o programa estava finalmente implementado, é revogado e substituído por este novo. Este novo documento estrutura o ensino do português em eixos ou áreas fundamentais, nomeadamente a oralidade, a leitura e a escrita, a educação literária e a gramática. Há aqui uma junção da leitura e da escrita que estava no programa anterior organizada de uma forma distinta. Este programa de 2015, com múltiplos pontos de contacto com o anterior, mas também com outros em que se afasta, elabora de forma exaustiva uma lista de obras e textos que se devem trabalhar ou que são sugeridos para o primeiro, o segundo e terceiro ciclos do ensino básico, o que na sua essência é nada mais, nada menos do que um conjunto de textos que são aconselhados e que os professores devem trabalhar naquilo que no Brasil se consideraria
o ensino fundamental, até o final do ensino fundamental, antes da entrada no ensino médio. Como todo e qualquer programa que faz escolhas e listagens, também este fazia um elenco de textos, obras e ou autores que os professores deveriam trabalhar com os seus alunos. Sem querer estar a ser exaustivo, vejam, por exemplo, para o primeiro ano, que é o primeiro ano do primeiro ciclo, que marca a entrada das crianças no seu percurso escolar, tínhamos alguns autores da literatura portuguesa destinados a esta faixa etária, dos mais conhecidos, dentro do cânone escolar da nossa literatura, mas também havia a possível presença de autores estrangeiros, como veem, por exemplo, na sugestão 7. O mesmo acontecia nas obras para o segundo ano. Ao lado dos autores mais consagrados da literatura portuguesa para a infância, aparecem autores como Papiniano Carlos, ou Cecília Meirelles, ou José Eduardo Agualusa, representando, por isso, toda a logosfera e todo o panorama literário que é de língua portuguesa. E neste progressivo caminho que os alunos fazem, no terceiro ano, têm também a presença de autores como Carlo Collodi ou Perrault, com os seus tradicionais contos. Isto mostra realmente a intenção do programa em incluir manifestações de natureza literária que não eram exclusivamente de origem portuguesa. Não é de estranhar, portanto, que no último ano deste primeiro ciclo apareça Hans Christian Andersen ou Oscar Wilde, uma vez que os autores consideraram que estes textos, e nomeadamente O Gigante Egoísta ou O Príncipe Feliz, e os contos de Hans Christian Andersen, eram relevantes para este ano terminal do primeiro ciclo do ensino básico. E a terminar esta referência à listagem de textos ou de autores que os programas aconselhavam, vejam, por exemplo, mais uma vez, a forma diretiva em que o programa se constrói e, de certa maneira, tenta incutir uma ideia de cânone literário escolar para este percurso do ensino básico em Portugal. E se esta fosse uma história, uma narrativa destinada a crianças, eu agora poderia dizer: e o tempo passou, ou o tempo passa, e depois... Mas não é. Estamos a falar de um percurso curricular do ensino do português em Portugal. E após 2015, quando o programa estava a ser implementado no terreno, portanto, não vamos perder de vista que era o ano 2015 e tudo parecia apontar para que o programa iria entrar na sua fase plena de implementação, eis, se não quando, acontece mais ou menos alguma coisa inesperada. 3 anos depois do programa de 2015, aparece um novo documento em julho de 2018 que revoga, por legislação, o programa de português do ensino básico. Este documento, que está em vigor até agora, denomina-se Aprendizagens Essenciais
e constitui um momento de viragem no desenvolvimento curricular no ensino não só do português, mas como de outras disciplinas. Assim, este novo instrumento curricular cai nas mãos dos professores e está orientado para o desenvolvimento da competência da oralidade, da competência da leitura, mas também de outras áreas-chave que já eram conhecidas dos docentes. São elas a educação literária ou a competência da escrita. E, como não podia deixar de ser também, uma competência gramatical por meio de um progressivo conhecimento de aspectos básicos em diferentes planos de desenvolvimento da língua. Como poderão observar por estes extratos, que são quadros de síntese que se incluem neste documento, as aprendizagens essenciais operacionalizam-se de acordo com organizadores comuns, com domínios que incluem conhecimentos, capacidades e atitudes e que definem aquilo que o aluno deve ser capaz de fazer em cada um dos anos, de cada um dos ciclos. E também quais são as ações estratégicas orientadas para promover essas competências. No fundo, estamos a falar dos descritores do perfil dos alunos, numa orientação curricular que é, de certa forma, diferente daquela que era até ao momento. Assim, nesses domínios organizadores, para além da oralidade, existe, obviamente, o plano da leitura e as indicações que vocês veem aqui neste quadro são aquelas fundamentais pelas quais os professores se devem guiar na persecução dos objetivos e das finalidades do ensino do português. E, finalmente, um outro domínio organizador é o da educação literária, uma vez que se reconhece a importância que assume a leitura integral de textos literários de natureza narrativa, lírica e dramática, e a forma como esses textos são importantes para interpretar, para inferir sentidos, para reconhecer estruturas, explicar recursos expressivos e um outro vasto conjunto de finalidades e de objetivos. À semelhança do programa anterior, estas aprendizagens essenciais também fazem um elenco de obras e de textos para cada um dos anos de cada ciclo e sugerem narrativas, textos dramáticos e textos poéticos, como poderão ver por alguns dos nomes que se encontram aqui neste quadro síntese. À semelhança do programa anterior, também este inclui uma lista de autores que aqui, nos casos específicos dos autores estrangeiros, são igualmente sugeridos, por se tratarem de clássicos destinados a estas faixas etárias. Claro que eu acredito que os colegas estão com vontade de fazer a pergunta inevitável, que é: como é que os professores reagiram a estas mudanças tão súbitas? Como é que os professores encaixaram todos estes jogos de alternância, de mudança, que é uma mudança rápida, e como é que ela se refletiu nas práticas pedagógicas? Quais foram as consequências didáticas que esta sucessiva renovação
programática operou no tecido das aulas de português. Obviamente que eu acho que vocês sabem as respostas, ou a resposta óbvia é lógico que nem todos os professores reagem da mesma maneira, mas não podemos esquecer que a implementação nacional de um programa, mesmo num país pequeno como o de Portugal, tem sempre consequências e tem sempre efeitos que importa analisar e que, na realidade, e muito honestamente, os colegas também sabem, só podem ser verdadeiramente aferidos alguns anos após ocorrerem. Mas se quiséssemos ainda voltar atrás no tempo e fazer uma incursão nos programas anteriores, poderíamos perguntar, mas afinal, como é que era o currículo no passado recente? Ou seja, antes de 2001, quando esta renovação incessante começou. Como é que eram os programas de português? Seriam esses programas dos anos 90 substancialmente diferentes? Apenas por curiosidade e para não fazermos uma análise muito detalhada e fastidiosa, vejam, por exemplo, aqui uma página de um programa dos anos 90, do 7º ano, que equivale ao ensino fundamental 2 no Brasil. Há uma lista proposta de 3 a 5 obras para os alunos lerem, e nestes títulos e nomes de autores vocês encontram autores estrangeiros também, como a Magritte e o Ressenard, encontram adaptações, mas também muitos nomes importantes da literatura portuguesa e de expressão portuguesa, e eu chamava a atenção, e estamos a falar dos anos 90, que vocês podem ver no final da lista Manuel Bandeira ou Cecília Meirelles, de entre aqueles que, ou Rudyard Kipling, com uma tradução, daqueles que estão presentes como leitura obrigatória. Mas onde se adiciona também, e vejam a proporção e a importância, é o Fernando Sabino. Ou seja, estes programas dos anos 90, também eles já prescreviam textos e autores, até talvez de forma mais inclusiva, se assim pudermos dizer, para a época. E esta tendência estendia-se a outros anos. Na coluna dos nomes dos autores, vocês têm, por exemplo, e começando pelo fim, Carlos Drummond de Andrade, podem ver também John Steinbeck, Michel Tournier, um autor francês, e encontram a meio da lista Jorge Amado, com O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que era um texto que fazia as delícias dos alunos e dos professores. Mas também encontram textos como traduções de Rider Haggard ou ainda autores como Hemingway ou Antoine de Saint-Exupéry. Vejam, portanto, como nos anos 90 as sugestões de leitura eram profundamente ricas e, sobretudo, muito heterogéneas e muito inclusivas relativamente às propostas e aos textos que sugeriam aos professores e aos alunos. E sem tecer considerações, nem entrarmos em comparações, interessa situar-nos no momento atual. Onde estamos nós agora? Onde é que nós estamos em 2023 no plano curricular, no plano programático do ensino do português? Quais poderão ser, portanto, as consequências destas mudanças curriculares no ensino da língua materna? A longo prazo ou a curto prazo? Por curiosidade apenas, vejam este gráfico
recentemente publicado que, relativamente ao terceiro ciclo e à disciplina de português, dá-nos a média global dos resultados nas provas de exame numa pontuação de 0 a 100. Vejam com atenção, de 2008 a 2022, a curva que se pode notar, as oscilações e todas as leituras que eventualmente poderemos retirar destes dados. Os resultados dos exames de português do terceiro ciclo, entre 2008 e 2022, numa pontuação de 0 a 100, passam de 63 para 54,7. E este é um dado que, mesmo que não façamos nenhum comentário, obviamente que se oferece a uma leitura imediata. Esta vertigem das alterações curriculares também pode ter atingido, eventualmente, alunos de outras disciplinas. Olhem, por exemplo, esta notícia publicada em junho deste ano e que nos dá conta que, de acordo com os dados do próprio Ministério da Educação, os alunos do 9º ano pioraram nas provas finais de matemática e de português. O 9º ano, que é o equivalente ao 9º ano do ensino fundamental. E, portanto, este também é um dado que importa reter e que importa, em determinadas circunstâncias, analisar e compreender. Perante estes indicadores e estas informações que vêm a público, é óbvio que se forma sempre a dúvida e a questão que é: o que é que estará a acontecer? O que é que estará a acontecer no plano educativo, apesar de todos os esforços dos sucessivos governos e de todos estes documentos que se sucedem no tempo e que reformatam o trabalho dos professores e dos alunos? O que é que poderá estar a acontecer? Ora, as perguntas que nos ocorrem podem não ter uma resposta imediata ou podem não ter resposta ou, inclusivamente, nós poderemos não saber a resposta neste preciso momento. Será que os programas diminuíram em quantidade, em alcance, o desafio da leitura? Reduziram o conhecimento da literatura? Empobreceram a chamada educação literária? Será que eles desvalorizaram ao longo do tempo o estudo e a compreensão da língua materna? Haverá alguma contaminação relativamente aos processos de aprendizagem da leitura, da escrita e da gramática? Quais são as verdadeiras razões pelas quais poderemos não estar a alcançar os objetivos desejados? Muitas destas razões e problemas que estamos a identificar não permitem ainda uma resposta óbvia, porque não conhecemos as razões e não conseguimos identificar com precisão quais são elas. É porque o tempo que dista do início destas transformações ainda não nos permite validar essas conclusões. Mas uma coisa é certa, nós poderemos perceber que há consequências imediatas e a longo prazo. Quais poderão ser, portanto, alguns desses efeitos que decorrem destas alterações curriculares? Vou muito rapidamente sintetizar aquilo que os colegas todos sabem, que o desenvolvimento da imaginação e da criatividade fica muitas vezes calcionado quando a leitura de textos literários não estimula a imaginação e a criatividade dos jovens, uma vez que este é um instrumento num meio que permite que eles explorem novos mundos e, sobretudo, novas perspectivas. Uma outra razão prende-se com a ampliação do vocabulário e da fluência verbal. A leitura, como todos sabemos, é uma atividade de importância capital para o desenvolvimento do vocabulário e da fluência verbal e permite aos jovens uma exposição
precoce a novos termos e expressões. Mas, em terceiro lugar, há que destacar também a melhoria da compreensão do mundo. A literatura e toda a literatura de qualidade ajuda certamente os alunos a compreender melhor o mundo que têm ao seu redor e, sobretudo, a percepcionar de forma mais distinta e mais clara as diferentes realidades e perspectivas que convém, por vezes, compreender e que repassam do texto literário que leem. Um quarto aspecto que não pode ser posto em causa é o desenvolvimento da empatia. A leitura, e toda a leitura literária, sobretudo, pode contribuir para o desenvolvimento da empatia dos jovens, ao permitir que eles se coloquem no lugar do outro, nomeadamente das personagens. E este é um aspecto que, como os colegas sabem, é de capital importância hoje no nosso mundo cotidiano. Uma das vantagens da leitura da literatura refere-se à formação da atitude crítica, porque, como sabemos, a leitura literária oferece aos leitores a oportunidade de se envolverem com narrativas complexas, por exemplo, com ideias desafiadoras, com diferentes perspectivas, promovem, claro, o desenvolvimento de habilidades críticas essenciais, como é o caso da análise, do pensamento reflexivo, da empatia, etc. Este objetivo de formarmos um comportamento crítico no aluno é fundamental porque lhes permite avaliar informações e formar as suas próprias opiniões. Sem surpresas, nesta breve enumeração, colocaríamos também a questão do enriquecimento cultural, porque a literatura é um veículo privilegiado de acesso à cultura, à história, e contribui de uma forma ou de outra para o desenvolvimento global de um indivíduo, tornando-o mais culto, mais informado e, sobretudo, evitando e limitando a perda de referências contextuais sobre a identidade. E isso, como sabemos, é muito frequente nos alunos de alguns graus de ensino. E a promoção da diversidade? A literatura não ajuda os alunos a conhecer diferentes culturas e perspectivas? Não contribuirão todas as leituras para a promoção da diversidade e do respeito às diferenças? Para nós que estamos todos os dias no palco escolar, a trabalhar com alunos, será que todos estes objetivos estão a ser devidamente atingidos e estas finalidades estão a ser alcançadas? E o que dizer sobre o desenvolvimento da autonomia? Os nossos alunos do ensino básico revelam autonomia no seu trabalho, nas suas atitudes e comportamentos na sala de aula? Têm autonomia na forma como trabalham? Ora, nós sabemos, e toda a investigação prova, de que a leitura pode melhorar essas capacidades, de maneira que o aluno tenha maior autonomia e que aprenda de forma independente e com o seu próprio ritmo e, sobretudo, de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. Então, se os programas, se as metas curriculares, se as aprendizagens essenciais prestam tanta atenção ao ensino da língua, da leitura e da literatura, não podemos dizer, de facto e honestamente, que eles desvalorizem a literatura e a língua e o seu ensino. Mas haverá alguma desvalorização destas componentes nos programas? Ou não estamos perante um problema de currículo, mas eventualmente perante um problema de práticas que decorrem da atualização e da consecução de um currículo?
O estudo da gramática ou o conhecimento explícito da língua, como preferirem, é relevante por inúmeras razões. Vamos sintetizar apenas 9 desses motivos. E o primeiro deles é que o estudo da língua permite uma compreensão aprofundada. O estudo da gramática ajuda a compreender a estrutura da nossa própria língua, a forma como as palavras se relacionam e tornam a leitura e a escuta também mais eficazes. Mas permite também uma comunicação mais clara. Uma compreensão sólida da gramática obriga-nos naturalmente a comunicar pensamentos, ideias e informações de uma maneira mais clara, mais precisa e mais coerente. Mas há também um terceiro efeito. É que saber gramática contribui para uma escrita mais eficaz. Damos menos erros de ortografia, o grau de concordância é maior e a pontuação é muito mais sã e escorreita. Mas para além da escrita há uma quarta razão, que é a melhoria da nossa fala. Estudar gramática, compreender o funcionamento gramatical, melhora a nossa articulação, a nossa pronúncia e torna a fala mais compreensível. Para nós, professores, estes aspectos são cruciais quando estamos a ensinar. Uma quinta razão ou motivo é respeitante à melhor compreensão. Uma compreensão sólida dos mecanismos da gramática da língua ajudam o aluno na interpretação de textos escritos ou de discursos falados. E, como vimos, ao longo de todos as alterações e percursos de programas e currículos, ao longo do tempo, este é um objetivo fundamental. Mas também o desenvolvimento da leitura e das habilidades da leitura depende do conhecimento da gramática, uma vez que ela auxilia na compreensão de textos simples ou complexos e permite a análise da estrutura e do significado das frases. Mas uma sétima razão ou motivo é que o estudo da gramática também facilita a variedade dos nossos estilos, permite a exploração de diferentes formas de escrita, de expressão, de discursos e, sobretudo, possibilita-nos a exprimir-nos de uma forma mais rica, mais variada, mais elegante e ainda possibilitando escolher o nosso registro de língua e o nosso registro de estilo de acordo com o falante ou com a situação comunicativa. Uma oitava razão que nunca devemos perder de vista é que o conhecimento de gramatical possibilita-nos e facilita-nos a aprendizagem de outras línguas. Ora, num contexto global como é o hoje da atualidade, para um aluno compreender a gramática da sua língua materna, obviamente que o ajuda na aprendizagem das línguas estrangeiras, porque lhes proporciona uma base mais sólida para compreender as estruturas linguísticas de uma língua de chegada relativamente à sua língua de partida. Por último, e de forma sintética, a gramática está intimamente ligada à cultura de uma língua. O estudo gramatical possibilita e facilita a compreensão das normas, dos valores culturais associados à língua e, obviamente, à literatura materna, à literatura que se liga à língua que estudamos. Ora, como acabamos de observar e como sabemos da nossa prática letiva, os objetivos decorrentes do estudo da língua intersetam-se de maneira muito profunda com os do estudo dos textos
e especificamente do estudo dos textos literários. Há, portanto, uma inseparabilidade que é notória entre a didática da língua e a didática da leitura, entre a didática da língua materna e a didática do texto literário. São planos absolutamente inseparáveis e que se cruzam de forma continuada ao longo de todo e de qualquer ano de escolaridade e de todo e de qualquer ciclo de aprendizagem na vida de um aluno. A pergunta final que se impõe é esta: os planos curriculares de português estão a caminhar na direção certa? Estas alterações substantivas ou não, este percurso com alguns acidentes que ocorrem com a implementação, com a revogação dos programas, têm consequências diretas no ato de ensinar, na qualidade do ensino, na formação que os alunos recebem? Ou haverá outras condicionantes extracurriculares que influenciam esta relação? Por isso é muito importante compreender que deve obrigatoriamente existir nos sistemas educativos alguma estabilidade curricular. Essa estabilidade curricular permite a segurança e a eficácia do trabalho dos professores. Como os colegas sabem, não é possível o trabalho do professor ser eficaz, ser seguro e ser continuado, garantir a qualidade se continuadamente ele for sujeito a alterações, a revogações. Esse trabalho, que já por si é complexo, deve conhecer alguma estabilidade. Depois, temos de concordar todos que entre o programa de uma língua e uma sala de aula há um vasto conjunto de etapas que compõem esse percurso escolar. E nenhuma dessas etapas deve ser descurada. Os programas sozinhos não fazem o trabalho todo. Os manuais escolares, por exemplo, desempenham um papel primordial neste circuito. Todos nós sabemos a forma como os textos e os manuais na escola recontextualizam o programa e orientam ou reorientam as práticas pedagógicas que acontecem dentro da sala de aula. Depois há outros fatores, a escola paralela, a família, os média, são fatores de interferência e que fazem toda a diferença neste percurso escolar, que é sempre longo e por vezes muito sinuoso. E outro aspecto que eu considero também muito relevante é que a qualidade, a frequência e a tipologia da formação dos professores condiciona largamente a execução dos programas de uma língua, e neste caso, os programas de português. Por isso é que os programas curriculares de uma língua têm de ser, em especial, objetivos, amplos, claros, estáveis e manter também um grau de abertura e de renovação, mas sempre dentro de uma linha de continuidade e nunca de ruptura. Por fim, uma das grandes conclusões, e que vai ao encontro da pergunta que estava implícita no título desta minha fala, é que todos os programas deverão ser ágoras e nunca labirintos. A ágora é uma assembleia, um lugar de reunião. É um termo grego que significa a reunião de alguém que pretende partilhar ideias, que pretende inspiração conjunta, que pretende consenso. Um programa tem de ser isso tudo e nunca pode ser o contrário. E o contrário de uma grande ágora grega
é um estreito labirinto. E é isso que nós não pretendemos que os programas curriculares de língua materna e de português se tornem. Nunca poderão ser labirintos, terão de ser sempre ágoras. Todos nós, professores, queremos, portanto, a resposta a esta dúvida. Estamos numa ágora ou num labirinto quando falamos de programas de língua materna, quando falamos de reforma curricular, quando falamos de reformatação das práticas dos docentes de acordo com estes documentos de natureza política e educativa. Estamos numa ágora ou num labirinto? Se a resposta em Portugal é difícil de obter, eu gostaria muito de terminar esta minha fala com esta pergunta que vos devolvo. E como é que no Brasil? No Brasil, vocês estão numa larga e livre ágora ou num pequeno ou grande labirinto? Depois da Base Nacional Comum Curricular de 2017 ou da reforma no ensino médio, da Avaliação Nacional de Alfabetização em 2021, como é que situariam no plano curricular e no plano programático o ensino da língua portuguesa? Gostaria muito de vos ouvir, portanto, no sentido de chegarmos não a respostas, mas a outras perguntas sobre para onde caminham os nossos planos de ensino da língua materna. E agora sim, vou calar-me. Vou passar-vos a palavra, agradeço-vos antecipadamente toda a atenção que me quiseram dispensar e devolvo, como vos disse, esta pergunta. Se consideram que o Brasil, neste plano, está numa ágora ou num labirinto? Obrigado. Olá, professora Mônica, o microfone da senhora. Olá, bom dia. Mais uma vez, professor Pedro, e a todos aqui presentes. Eu gostaria de agradecer a sua fala por ter compartilhado insights tão valiosos sobre o ensino de língua portuguesa em Portugal. Eu fiquei particularmente impressionada com a análise das reformas curriculares nesses anos todos, e às vezes com um tempo tão curto de mudança, né, de um ano para outro, às vezes. A última reforma foi em 2018 e ela vigora, pelo que eu entendi, até 2023. E como professora de língua portuguesa, acho que a maioria das pessoas que aqui assistem, outros que estão ainda iniciando o percurso, né, a gente fica assim meio tenso e compartilha com essa sensação que o professor pode estar sentindo de uma mudança tão rápida, né? Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, enquanto os colegas podem se organizar para fazer também perguntas e até tentar responder essa última pergunta do senhor, que eu sou afastada do Brasil desde 2017 e houve muitas mudanças, as quais eu não vivenciei, talvez outras pessoas possam me ajudar a dar as respostas para a pergunta que o senhor fez, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para iniciar esses questionamentos. Dada a complexidade das reformas curriculares, quais são algumas estratégias ou práticas que o senhor julga que os professores poderiam adotar para melhorar ou melhor adaptar seus métodos de ensino a essas mudanças constantes nos documentos orientadores? Porque eu julgo que seja um susto tremendo. Eu não sei como é que existe esse comportamento. Simplesmente o senhor informou que esses programas precisam ser ágoras e não labirintos, ou seja, eles precisam estar muito claros para que os professores possam aplicar essas novas orientações em sala de aula.
Então, eles recebem esses documentos, eles passam por um processo de formação. Como é que acontece? Obrigado, Mónica, pela sua questão, que faz todo sentido. E nós, professores, sabemos o enormíssimo grau de adaptabilidade que os professores têm perante documentos de natureza política e estes de natureza curricular. E uma das respostas que vocês adivinham é exatamente essa, é que os professores, com a sua enorme capacidade e adaptabilidade a novos contextos e situações, têm sabido, com muito sacrifício pessoal, com muito sacrifício e investimento, ir ao encontro de todas estas transformações. E como é que isso tem sido feito na prática? Muito à custa dos centros de formação. Os centros de formação são pequenas unidades que estão alocadas dentro das escolas ou do conjunto de escolas, que em Portugal nós designamos por agrupamentos de escolas, e que desenvolvem micro-unidades de formação capazes de colmatar esta adaptação e estas mudanças súbitas. Há também, e houve também, por parte do Ministério da Educação, em alguns momentos, como por exemplo em 2015 e em 2018, que são duas datas importantes nestas transformações, houve a implementação de ações de formação a nível nacional e regional. Portanto, eram ações que eram replicadas em vários pontos do país e que pretendiam dar instrumentos para que os professores se pudessem, a partir daquele momento, trabalhar com os novos programas. Em 2009 também. Em 2009, inclusivamente, o Ministério encomendou, se podemos dizer assim, alguns guiões, chamados guiões de implementação dos programas. E que até estão livres, são documentos que podemos encontrar até na internet, porque são de difusão livre e, portanto, de consulta irrestrita. Mas a chave vamos dizer assim, Mónica, a chave do sucesso, se assim podemos dizer, está na capacidade dos professores, na experiência acumulada, no conhecimento que os professores têm dos seus alunos e das suas realidades escolares. Não vou dizer que estas transições são isentas de problemas. Não são. Não são e não podem deixar de ser. São muitas alterações em pouco tempo e são alterações que, como eu referi na fala, nós só vamos conseguir aferir de maneira muito rigorosa e muito precisa daqui a alguns anos, quando todo o arco do ciclo escolar dos alunos chegar ao fim. E quando a investigação e trabalhos sobre esta problemática analisarem as implicações, o grau de danos ou de benefícios que estas transformações trouxeram ao currículo e às competências dos alunos. Vai demorar, porque todas as transformações sociais, especialmente as transformações em educação, têm um período de análise e de observação que dista em anos. Não se pode analisar em 2, 3 anos. Os ciclos escolares são, em Portugal, 4 mais 2 mais 3 mais 3. Sim. É assim que está segmentado. Portanto, qualquer mudança que se faça no início de um ciclo verte depois, mais tarde. Mas, para terminar, Mónica, e não me alongar mais, sim, houve formação. E sim, os professores fizeram-na. E sim, foi à custa do trabalho, do empenho, do rigor dos professores. Eu percebo. Professor, eu estou bem satisfeita com a pergunta do senhor. Eu verifiquei que aqui não tem mais nenhuma pergunta, mas
como o senhor não está visualizando aqui o chat. Não estou a visualizar o chat. Eu Eu gostava era que alguém desse o seu testemunho sobre o que é que acontece no Brasil. Exatamente. Tem alguém que poderia dar o testemunho do que acontece no Brasil em relação a essas mudanças curriculares e, sobretudo, nessas últimas mudanças curriculares que ocorreram no Brasil, para a gente dar continuidade aqui à fala do professor? O que eles têm colocado é parabenizar o senhor pela fala, né, pela exposição. Obrigado. Eu fiz uma pequena história, podia chamar história evolucionária dos programas de português num passado recente. E que obviamente, deixar-nos-iam aqui o resto do dia a conversar, uma vez que tem implicações enormes, gigantescas nas práticas escolares. Vamos deixar, então, essa resposta para um outro momento, professor, deixar que eles reflitam, e eu vou ver se eu consigo colher essa resposta para o senhor. Então, vamos dar continuidade, eu agradeço muito a presença, vamos dar continuidade ao evento, e muito obrigada pela atenção de todos, e pela sua atenção, professor. Muito obrigada.